Bom dia! Neste segmento vamos falar de designs fatoriais fracionários, em que nós vamos usar apenas uma fração do conjunto completo das combinações de níveis de fatores. Apenas uma fração, por isso chamamos esses designs fatoriais de fracionários. Mais uma vez eu lembro que aqui vou falar apenas da seleção do design e não da análise dos dados que vão sair desse design, que é um assunto que trataremos em outro momento. Então, nosso grande problema é como é que eu reduzo o número de ensaios quando outros designs explodem em termos de número de tratamentos, o número de ensaios que eu preciso fazer. Nós já vimos que uma forma de reduzir o número de ensaios é de reduzir o número de níveis para cada fator. Por exemplo, usando um design completo chamado 2 elevado a k, eu posso usar apenas 2 níveis para cada fator, e se eu tiver k fatores, eu terei 2 elevado a k ensaios. Mas vamos supor que k seja grande, 10, 11, e 2 elevado a k ainda permanece muito grande. Como é que eu faço para reduzir, então, o número de ensaios? Vamos pensar um pouco sobre a situação. Eu vou concretizar a discussão usando k igual a 6. Vamos supor que eu tenha 6 fatores e eu decidi fazer um experimento fatorial completo com 2 níveis para cada fator. Terei, portanto, 2 elevado a 6 ou 64 ensaios. Claro que cada ensaio pode ser repetido várias vezes, então eu não estou falando aqui das repetições, mas eu tenho 2 elevado a 64 combinações de níveis de fatores, ou se você quiser, 64 tratamentos. Com esses 64 tratamentos, eu vou obter 64 números, respostas. Eu vou obter, primeiro, a média do efeito, a média vamos supor que eu tenha uma variável resposta apenas, só para simplificar. Eu vou obter a média desse valor, do valor da saída. Eu vou obter informação sobre os 6 efeitos principais, quer dizer, qual é o efeito de cada um dos 6 fatores. Cada um dos efeitos dos fatores, a gente chama os main effects, os efeitos principais. Como são 6 fatores, serão 6 efeitos principais. Eu vou obter também 15 efeitos de interações de 2 fatores. Se você vê interação de 2 fatores, A com B, A com C, A com D, B com C, assim por diante, você vai ver que tem 15 tais efeitos que eu vou obter na minha análise dos dados do experimento, e 42 interações de 3 ou mais fatores. Isso é o que eu vou obter com 64 ensaios. A questão básica aqui, que nos interessa, é que muito frequentemente essas 42 interações elas são praticamente nulas, elas são desprezíveis. O número que vai sair daqui é quase sempre zero. Qual é o efeito de A com B com C? O efeito dos 3 conjuntamente. Normalmente é muito perto de zero. Então, 3 ou mais fatores quase sempre é mais ou menos igual a zero. Então, será que eu não posso obter o que interessa, que é a média sempre me interessa, claro, os efeitos principais sempre me interessam, e vamos supor também que os efeitos de fatores em pares também seja não desprezível. Eu vou ter uma média, mais 21 efeitos com um fator ou 2 fatores, e portanto, será que eu não posso obter esses 22 valores com menos do que 64 ensaios? E a resposta é sim, principalmente quando essas 42 interações aqui são desprezíveis. Eu vou obter toda a informação que eu quero usando muito menos do que 64 ensaios. Então, um design fatorial fracionário é isso aí, é um design no qual apenas uma fração dos ensaios possíveis vai ser usada. Por exemplo, se eu usar um design 2 elevado a k menos p, em vez de eu ter um expoente k aqui, que seria todos os fatores, eu vou usar uma fração apenas.
Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a k menos 1, eu vou ter metade dos ensaios. Em vez de ter 2 elevado a k ensaios, eu terei 2 elevado a k menos 1. E de forma geral, eu posso ter 1/4, 1/8, 1/16 dos ensaios. Eu posso ter, em geral, 1 sobre 2 elevado a p, o que me leva a um design chamado 2 elevado a k menos p. Esse design, que usa só uma fração dos ensaios, ele funciona por quê? Porque existe o que a gente chama uma dispersão de efeitos, ou dos efeitos. Quer dizer, à medida em que eu vou para 2 fatores ou 3 fatores, as interações entre 3 fatores são menores do que as interações entre 2 fatores, que são menores do que as interações, do que os efeitos de um fator. Então, as interações, o efeito das interações entre fatores vai diminuindo à medida em que você aumenta o número de fatores que estão interagindo. E é por causa dessa dispersão que esse design fatorial fracionário funciona. Por isso, a gente muito frequentemente usa um design fatorial fracionário no início de uma pesquisa. Quando eu tenho muitos fatores, eu posso fazer um design deste tipo aqui para filtrar os fatores que são importantes e os que não são importantes. Os que não são importantes, que não têm muito efeito, eu vou descobrir usando esse tipo de experimento, esse tipo de design com relativamente pouco esforço, e depois eu posso jogar fora os fatores que não têm muito efeito e me concentrar nos fatores que têm mais efeito e usar um design mais cheio, um design completo, por exemplo. A gente chama isso de um screening design, ou design para filtrar. A filtragem aqui, naturalmente, é dos fatores. Quero filtrar os fatores mais importantes e os menos importantes. O problema óbvio que nós temos agora para resolver é qual é o subconjunto dos tratamentos que eu vou usar. Quando eu digo vou usar um design fatorial fracionário para ter metade dos ensaios, mas quais deles? Então eu quero falar um pouco sobre isso agora, e esse assunto eu vou discutir usando um exemplo de um design 2 elevado a 7 menos 4, por exemplo. Então 2 elevado a 7 menos 4, eu vou ter 8 linhas, né? 2 elevado a 7 menos 4 é 2 elevado a 3, isso é 2 elevado a 3 em termos numéricos, portanto eu terei 8 linhas. Então, para construir um design 2 elevado a 7 menos 4, você começa com uma tabela de sinais para 2 elevado a 3. Aqui está uma tabela de sinais 2 elevado a 3 que a gente já viu no design fatorial completo. Você deve lembrar disso. Só que eu tenho, na realidade, 7 fatores, não 3. Além de A, B, C, eu tenho D, E, F, né? Meus fatores são A, B, C, D, E, F, G. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer é o seguinte, eu simplesmente vou jogar fora o AB e eu vou colocar D, E, F e G. Então, aqui está meu design. Para A, B, C, D, E, F, G, para todos os meus 7 fatores aqui, eu tipicamente, se eu tivesse um design completo, 2 elevado a 7, eu usaria 128 experimentos, ou ensaios, aliás, só que agora eu vou usar apenas 8 ensaios para tentar capturar os efeitos principais de A, B, C, D, E, F, G, e isso seria, portanto, o meu design fatorial fracionário 2 elevado a 7 menos 4. Agora, não tem mágica aqui. Eu vou perder alguma coisa. E o que é que eu estou perdendo ao fazer o que eu acabei de fazer? Eu criei o que a gente chama factor confounding. Eu estou criando uma confusão entre fatores. Confusão entre fatores significa que agora eu misturei no meu experimento, a gente vai ver isso na análise depois, eu misturei D com o efeito AB. Então, o efeito que eu vou capturar
não vai ser o efeito nem de D, nem de AB, mas o efeito da soma dos dois. Se o efeito da combinação, da interação AB for pequena, se esse negócio aqui for pequeno, se o efeito aqui for pequeno, então o somatório aqui vai ser essencialmente igual ao efeito de D, porque o efeito de AB é pequeno. Eu estou esperando que o efeito seja pequeno, caso contrário, eu vou aqui me dar mal, eu vou achar que eu estou achando o efeito de D, mas eu vou estar achando o efeito de uma mistura. Da mesma forma, eu confundi aqui E com AC, F com BC e G com ABC. Tudo isso vai funcionar bem, vai me dar 8 valores, meu experimento, minha análise, que a gente vai ver depois, vai me dar 8 valores, vai me dar o efeito, vai me dar a média, o efeito de A, B, C, D, E, F, G, mas não vai me dar nenhum efeito de interação entre fatores, neste caso particular. Com outros designs, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente poderia capturar algumas interações. Vamos pegar outro exemplo agora.